A janela de transferências do futebol alemão está se encerrando, um delimitador importante para que o Inter saiba as reais condições de fazer a antecipação da vinda do atacante colombiano Rafael Borré, que tem contrato de empréstimo com o Werder Bremen até a metade deste ano de 2024. O clube alemão, o Werder Bremen, realizou 2 movimentos nesta janela, mas nenhum indica que deve facilitar a chegada do atacante colombiano por aqui. Enquanto isso, o ambiente por lá não é nada bom. E o jornal alemão estampa a manchete de que Rafael Borré é o grande perdedor da semana em Bremen. A gente fala sobre tudo isso, as últimas atualizações da Alemanha, na tentativa colorada de antecipar a vinda do atacante colombiano, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Vamos atualizar as últimas informações da Alemanha sobre Rafael Santos Borré e a possibilidade do atacante colombiano se juntar ao Internacional até o mês de março, que é dado como limite por parte da direção do Internacional, já que ele tem contrato de empréstimo com o Werder Bremen até a metade deste ano. Antes disso, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. Consulta o teu IPVA de 2024 e paga com até 22% de desconto nos descontos Bom Motorista e Bom Cidadão. Usando ainda o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. Lembrando que na Zapay tu pode parcelar o teu IPVA em até 12 vezes, tá? Vai lá, baixa o aplicativo da Zapay, faz uma consulta grátis e coloca o cupom ADUPLA20 para ter essa barbada de desconto, tá? Olha só, últimas atualizações da Alemanha em um dia importante, que é o dia que fecha a janela de transferências do futebol alemão. E se tinha a expectativa de que o Werder Bremen pudesse contratar alguns jogadores que fossem para a função do Rafael Borré, já que o Werder Bremen sabe que o Internacional quer a liberação neste momento do atacante colombiano. Mas isto não aconteceu. O Werder Bremen fez 2 movimentos nessa janela de transferências, e eu vou citar os 2 aqui. O primeiro deles é do Skelly Álvaro, tá? Que é um jogador francês, ele é alto, tem 2,2 metros de altura, estava no Lyon da França e é primeiro volante. E este jogador foi tido como a principal contratação do Werder Bremen neste momento na janela de transferências. Um primeiro volante habilidoso, um cara de muito boa técnica, muito boa agilidade e que chega para reforçar o time treinado pelo Ole Werner. Mas não é um atacante. E o outro movimento de mercado feito pela equipe do Werder Bremen, e este gerou até uma repercussão maior aqui, porque muitos entenderam que pode ser um cara para ser o substituto de Rafael Borré, é o Isaac Erren. O Isaac Erren é um meia norueguês. Ele tem 19 anos de idade, surgiu muito bem no futebol da Noruega e foi comprado pelo Manchester United. E estava nas categorias de base do Manchester United ao longo dos últimos anos. Ele tem só 19 anos de idade, tá? E assim, muita gente entendeu que ele pudesse ser um substituto pro Borré. Eu fui pesquisar sobre esse jogador. Eu olhei vídeos sobre esse jogador para entender qual o posicionamento dele, qual a característica dele. E ele não é o Borré. Ele é um jogador camisa 10, meio campo, articulador, que eventualmente pode jogar como atacante, mas no esquema do Ole Werner, que joga com 3 zagueiros, joga com 2 atacantes, não é a tendência de que o Isaac Erren possa ser utilizado como um atacante. Mais do que isso, o Isaac Erren é um cara que chega para ser uma aposta no Werder Bremen e nem vem para nível de titularidade. Ele estava nas categorias de base do Manchester United. Então, não é este o substituto do Borré. E o Werder Bremen não fichou nenhum atacante que de fato possa, de alguma maneira, substituir o atacante colombiano e facilitar uma liberação dele para o Internacional. Isto significa que o Inter está desistindo e que não há a possibilidade do Borré vir para o Internacional antes do fim do contrato dele de empréstimo lá na Alemanha, que é julho? Não exatamente. E eu vou trazer aqui uma outra informação importante desses últimos dias da Alemanha, que é uma matéria de ontem do jornal Bild da Alemanha, que é o principal periódico esportivo do país. O Bild traz em sua manchete que o Werder Bremen teve uma semana mágica, mas Borré foi o grande perdedor. E é assim que está sendo encarada a situação de Borré na Alemanha. E o que o texto da matéria fala? Que o Werder Bremen, e todo mundo sabe, está em uma recuperação absurda dentro do campeonato alemão, vem de 2 vitórias consecutivas, venceu o Bayern de Munique por 1-0, venceu o Freiburg por 3-1, e
nesta semana maravilhosa que teve, da vitória do Bayern de Munique, da vitória sobre o Freiburg, subiu para a 9ª colocação, conseguiu também a assinatura com uma parceria estratégica, um novo patrocinador que vai dar maiores condições para o Werder Bremen atuar no mercado de transferências, isso também é colocado na matéria, ou seja, uma semana perfeita para o torcedor do Werder. Mas Borré foi o grande perdedor. E foi o grande perdedor porque vocês sabem, a gente já falou aqui, o Borré foi reserva nesses últimos 2 jogos do Werder Bremen, onde o Werder Bremen conseguiu consolidar esta recuperação dentro do campeonato alemão. A vitória sobre o Bayern de Munique e a vitória também sobre a equipe do Freiburg. O Borré foi reserva nesses 2 jogos. E ele não vinha sendo reserva, ele vinha de 9 partidas consecutivas sendo titular com a camisa do Werder Bremen. E de repente perdeu espaço. E ele perde espaço exatamente para 2 jogadores jovens que estão surgindo muito bem no Werder Bremen e que atuaram muito bem nos últimos jogos, nas últimas partidas. O Voltegate, que até ficou no banco contra o Freiburg, mas jogou contra o Bayern de Munique e que é um centroavante, veio da 3ª divisão da Alemanha, tem só 21 anos de idade. E também o Nyingma. O Joshua Nyingma é um atacante alemão que é das categorias de base do Werder Bremen, tem 23 anos de idade, muita velocidade e esse cara que tomou a titularidade do Rafael Borré nos últimos jogos. Fez uma ótima partida contra o Bayern de Munique, também fez um bom jogo contra a equipe do Freiburg. E que com isso o Borré está perdendo espaço. Na matéria diz que o Borré quer ir para Porto Alegre, que o Borré quer jogar no Internacional, que não está mais com a cabeça no Werder Bremen, mas que a direção do Werder não está facilitando a liberação deste jogador. E que com isso, Borré é o grande perdedor da semana no ambiente do Werder Bremen, onde só houve notícias positivas ao longo dos últimos dias. Então assim, é verdade que o Werder Bremen não contratou ninguém, mas é verdade também que o ambiente do Borré é cada vez mais pressionado e mais pressionador também, eu acredito, para a direção do Werder Bremen, que tem a ideia de manter o jogador por lá, mas não está utilizando o Borré, ele é reserva, e à medida que as situações vão acontecendo para o Werder Bremen vai conseguindo atingir os seus objetivos na Bundesliga sem o Borré, e o Borré pressionando que quer ir embora, isso fica mais perto de acontecer. Essas são as últimas notícias da Alemanha. O Werder Bremen não contratou ninguém para a função de Borré, mas o jogador está cada vez mais contestado, ou se sabe cada vez mais na Alemanha que o real desejo do colombiano é vir para Porto Alegre. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!